Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usa o teu Filho, como o Senhor tem usado, poderosamente nas tuas mãos para a tua glória. Fale conosco, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã é o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, irmãs e irmãos, graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. A esse Deus toda honra, toda glória, a Ele todo louvor. Por gentileza, abrem as vossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui, lá no capítulo 10, verso 38. Enquanto os irmãos estão aí à procura do texto, quero glorificar a Deus pela vida de todos os irmãos, de todas as irmãs, aqueles que a gente já conhece, aqueles que nós conhecemos lá no Brasil e outros que conhecemos aqui por algumas vezes, que Deus nos deu a oportunidade e o privilégio de cooperar e congregar com os irmãos. Deus abençoe também todo o ministério, a pessoa do vosso pastor, que é aqui nessa cidade o nosso pastor Sérgio Santos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, Senhor, sua digna esposa Manelli. Estiveram comigo lá na igreja onde, que, por bondade de Deus, nós estamos pastoreando, na cidade de Várzea Grande, setor Água Limpa. Tive o privilégio de recebê-los. Eles estavam lá por ocasião da convenção. E eu não sou bobo, né? Bobo nem a cara, né? Nem a cara de bobo, graças a Deus, eu tenho. Já vi o missionário para vem cá. E ele cooperou comigo lá, ministrou a palavra, nos alegramos juntos. Ele foi uma bênção. E hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus. Antes de lermos o texto, deixa eu também parabenizar aqui todas as nossas irmãs. Deus continue abençoando a vossa vida, o dom de ser mãe, a paciência de ser esposa e a dádiva de ser serva de Deus. A mulher que teme ao Senhor não apenas embeleza o mundo, ela edifica a sua casa, fortalece sua geração e revela a graça de Deus em cada detalhe da sua vida. Bem? Vamos ler o texto? Bom, Cleito, obrigado por se disponibilizar e me trazer aqui. Está me recebendo, Cleito. Nós congregamos na mesma igreja, junto com o pastor Emerson, né? Nós três somos da mesma área, né? Da mesma tenda. Isso, muito bem, mesma tenda. Tivemos a alegria de congregar e trabalhar juntos para Jesus. E hoje estamos hospedados ali na casa do nosso irmão até terça ou quarta-feira. E aqui a minha gratidão, viu? Depois eu te pago um café. Atos 10 e 38. Diz a Bíblia: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bem, podeis assentar. Meus irmãos e irmãs, eu acho que esse negócio de sair de uma temperatura daquela de Cuiabá e vir para cá e pegar uma nevezinha dessa aí, um gelinho, fica... Eu vou meio devagar aqui. Eu gostaria que os irmãos me compreendessem. O relógio está ali.
Eu estava ontem à noite falando com Deus acerca dessa manhã, pedindo a Deus uma orientação, a direção da palavra, já visto que é um culto específico, um culto de conscientização missionária. E o Senhor me fez lembrar desse texto que lemos. É válido dizer aos irmãos, lembrar aqueles que já assim o sabem, que o livro de Atos é um registro da ação do Espírito Santo através da igreja. Aqui no capítulo 10, capítulo onde está inserido o verso 38 que lemos, nós encontramos o apóstolo Pedro pregando na casa de um capitão, de um comandante de centúria, pregando na casa de Cornélio. E é interessante que essa pregação, o capítulo 10, torna-se um marco na história da igreja, na história do cristianismo. Aí alguém pode até perguntar e questionar consigo mesmo por que o capítulo 10 passa a ser um marco no cristianismo. Porque aqui no capítulo 10 nós encontramos uma porta sendo aberta para pregação aos gentios. No texto que lemos, ou todo o contexto, nós encontramos aqui Pedro sendo profundamente inspirado pelo Espírito de Deus, e tem no versículo 38 uma síntese ou um resumo de todo o ministério de Cristo Jesus. Esse verso 38, uma frase profunda e poderosa, quando ele afirma que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, em algumas versões, e com virtude. Este versículo 38, ele revela 3 dimensões que apontam de forma direta para o ministério de Cristo Jesus. 3 dimensões que resumem o ministério de Jesus de uma forma bastante abrangente, bastante clara e bastante objetiva. E essas 3 dimensões precisam estar intrínseca ou presente na vida de uma igreja missionária. Quais são, pastor Joel? Primeiro, a Bíblia diz que Deus ungiu. Então, uma igreja missionária precisa da unção. Segundo, a Bíblia diz, Pedro dizendo, que Jesus andou fazendo bem, ou seja, a segunda virtude, a ação. E a terceira, porque Deus era com ele, ou seja, a terceira é a presença de Deus. Toda igreja missionária, ela precisa ter unção do Espírito de Deus, precisa caminhar, precisa ter ação e ter a presença de Deus. Sem essas 3 características, nós não conseguiremos fazer a obra missionária. A Bíblia, ela é bastante objetiva, bastante clara, não há dúvidas. Quando Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Aí a gente precisa fazer um link aqui, pular lá para o livro de Filipenses, Paulo falando à igreja de Filipos. Paulo diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, e achando na forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas fazendo uma ênfase aqui no versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O versículo 7, mas aniquilou a si mesmo. Esse termo, aniquilar, é esvaziar a si mesmo. Aqui não mostra que Jesus está abrindo mão da deidade. Jesus é Deus. Foi Jesus quem disse quando os discípulos lhe pediu, mostra-me o Pai. Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Jesus está declarando ali com todas as letras que ele é Deus. Mas quando a gente traz para o ministério evangelístico de Cristo Jesus, Jesus ele abre mão de alguns atributos, ou ele deixa como se estivesse estacionado. Jesus tem, mas não usa. Por exemplo, Jesus, sendo Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas para exercer a função missionária, para desenvolver a missão de evangelismo, houve a necessidade de Jesus ser capacitado pelo Espírito de Deus. Alguém pode dizer, pastor, mas isso é bíblico? Sim. Vamos lá. Primeiro, a palavra Cristo significa ungido. E a gente vê, nós podemos perceber, lá no livro, no Evangelho segundo escreve Lucas, o capítulo 3, versículo 21 e 22. O contexto, Jesus estava sendo batizado por João. E quando Jesus sai das águas batismais lá no Rio Jordão, o verso de número 21, do capítulo 3 de Lucas, mostra que o céu se abre. E o versículo 22 diz a Bíblia que o Espírito desceu sobre ele. Essa unção, a descida do Espírito de Deus sobre Cristo Jesus, marca o início do seu ministério público. Isaías havia profetizado acerca disso. O capítulo 61 de Isaías, e o versículo 1, mais de 7 séculos, Deus levanta esse profeta messiânico para profetizar. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Quando Jesus sai de Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, Jesus vai para uma sinagoga na cidade de Nazaré. E lá no capítulo 4, verso 21 de Lucas, Jesus está assentado, o contexto, Jesus está em um culto, em uma reunião, e naquele culto foi dado a oportunidade para Jesus dar uma saudação, para Jesus dar uma palavra, para Jesus ler o texto. E quando Jesus ocupa, talvez a tribuna, está diante da congregação, assumindo o púlpito, trouxeram-lhe o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abre aquele rolo do profeta Isaías, e vale dizer, não foi nada programado, não é coincidência, é cumprimento de profecia, Jesus lê o que ali está registrado, e as palavras que se ouvem da boca de Jesus é: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E no versículo 21, no capítulo 4 de Lucas, depois que Jesus termina de ler, Jesus se assenta, a congregação está em silêncio e todos estão atônitos, assustados, olhando para Jesus, aguardando uma reação,
E Jesus quebra o silêncio. Jesus se coloca em pé, olha para todos os presentes e diz: hoje se cumpriu estas escrituras diante dos vossos olhos. Meus queridos irmãos, pentecostalmente falando, a unção é a capacitação sobrenatural do Espírito de Deus para que eu, para que nós, para que você, para que a igreja, ela venha cumprir o propósito eterno de Deus. Escute, assim como Jesus foi ungido, a igreja aqui em Bridgeport, a igreja lá no Água Limpa, em Várzea Grande, Mato Grosso, no Brasil, a igreja, talvez lá onde o senhor e a senhora é oriundo, lá das suas raízes, a igreja em todo tempo, em toda época e em todo lugar, ela precisa receber desta unção. Sem a unção, a igreja não consegue fazer a obra missionária. Eu vou dizer uma coisa aqui ao coração dessa igreja. O bom de tudo isto é que esta unção, ela não se compra. Esta unção, ela não se vende. Essa unção não se encontra nos bancos das melhores faculdades. Você pode fazer um doutorado em Harvard. Você pode ir para qualquer faculdade, as melhores faculdades do mundo. Você não encontrará esta unção. Agora deixa eu revelar um segredo ao seu coração. E talvez você já saiba disto. Se o senhor ou a senhora for no lugar mais pobre do mundo, mas que tem ali alguém que é fiel a Deus, alguém que talvez não saiba escrever, não saiba ler, alguém que talvez não tenha uma oratória, uma dicção, mas que conhece o Evangelho, que recebeu esta unção, vocês verão o poder que há na unção dada pelo Espírito de Deus à igreja. É por isso que Jesus, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, Jesus olha para a igreja que está nascendo ali naquele instante, e Jesus diz: olha, vocês vão receber poder para serem testemunhas. Oh glória! Sabe o que eu acho interessante aqui, pastor Sérgio? É que esse poder não é para nos colocar em posição de destaque. Esse poder não é para nos tornar uma estrela, não. Esse poder não é para que tenhamos agendas. Esse poder não é para que nós venhamos a falar e as pessoas fiquem atônitos olhando para nós, também não. Esse poder que o Senhor Jesus promete em Atos 1:8 é a unção, é a realidade que Cristo estava desenhando para a igreja. Essa unção que despovoa o inferno, essa unção que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, essa unção que tira o homem do comodismo. Parece que coloca uma gasolina azul no motor de cada ser humano, para que ele olhe para os desafios e veja um desafio já como vencido. O que é isso, pastor? É a capacitação dada pelo Espírito de Deus para que eu e você, para que nós saiamos pelas ruas e anunciamos que Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para que nós saiamos pelas ruas dizendo que Jesus sara, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz milagre e, acima de tudo, que Jesus voltará. Oh, glória a Deus! Só a capacitação dada por Ele pode fazer isto na vida de cada ser humano. Sabe o que eu acho interessante também? Aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra poder, esta palavra ela vem
do original grego que está lá no original, dunamis. E esse dunamis, transliterado ao latim, depois à língua portuguesa, é de onde se originam as palavras dinâmico, de onde se origina a palavra dinamite. E eu vejo aqui duas coisas que precisa ter na vida de uma igreja que é literalmente uma igreja missionária. Primeiro, ela é como uma dinamite na mão de Deus. Nada e ninguém para na frente de uma igreja cheia do poder do eterno. Segundo, é uma igreja dinâmica, ou seja, é uma igreja viva. Oh, glória a Deus! Se é uma igreja viva, ela gera vida, pastor Sérgio. Oh, glória a Jesus! Só quem tem vida pode gerar vida. Então eu creio com todas as minhas forças, eu estou diante de uma igreja que é uma dinamite na mão de Deus. Eu estou diante de uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Então te prepara, porque esta manhã tem preparação do Espírito de Deus. Te prepara, porque esta manhã tem capacitação dada por Deus, para que eu e você vamos despovoar o inferno e povoar o céu para a glória do nome do Eterno. Quem pode dizer amém? Sem esta unção que Pedro está falando, a igreja, ela se torna mais uma igreja mais voltada à religiosidade. É uma igreja voltada mais ao formalismo. Mas com essa unção, nós encontramos uma igreja que transforma vidas. É a igreja que vai lá, pega o homem que era cachaceiro, pega o camarada que era bandido, usuário de entorpecentes, pega um homem que vivia enganando tudo e a todos, pega alguém que não valia nada para a sociedade, mas o poder que desce sobre a igreja tem a capacidade de, através da palavra, transformar este homem. Oh, glória a Deus! Talvez essa pessoa que está sentada ao seu lado, algum tempo atrás para a sociedade não prestava, não valia nada. Alguém talvez que está sentado ao seu lado, à sua frente, ou até mesmo à sua retaguarda, era alguém reprovado pela sociedade. Mas o evangelho chegou na vida dele, o evangelho chegou na vida dela, e quando isso aconteceu, houve uma transformação. E o que é que faz essa transformação? É a capacidade que o Espírito de Deus dá à igreja. Oh, glória a Deus! É por isso que Salomão, olhando para a igreja através dos tempos, ele disse que a igreja é como um exército de bandeiras, exército com bandeiras erguidas, exército que segue triunfantemente, que segue a marcha da vitória. Isto quer dizer que a igreja dinâmica, a igreja que tem unção, a igreja que tem poder, a igreja que transforma, é uma igreja que não sofre de solução de continuidade, é uma igreja que não sofre apesar dos ventos virem, apesar dos problemas acontecerem, apesar da dinâmica da igreja. Isso é parte, pastor Sérgio. Hoje a igreja está lotada, amanhã diminui um pouco e daqui a pouco a igreja parece que vai acabar. Só parece, porque a igreja não acaba, a igreja passa por fases. É como a fase da lua. Há tempo em que a igreja está cheia, a lua cheia. Outro tempo a igreja é como a lua nova, está começando a crescer. Outra vez a igreja crescente, em outros momentos minguante. Mas uma coisa eu sei: quem plantou a igreja aqui em Bridgeport não foi o homem, não é o ministério. Quem plantou a igreja aqui é Jesus de Nazaré. Pode vir vento, pode vir temporal, pode acontecer o que quiser, até o Satanás e o inferno pode levantar, mas levanta para ter dois trabalhos: o primeiro de levantar e o segundo porque vai cair. A igreja dinâmica, nada e ninguém pode parar diante dela. Se você concorda com isto, jogue a sua mão para cima e dá glória ao nome do Eterno.
Oh, glória a Deus, glória a Deus. A primeira característica da igreja que nós encontramos neste versículo 38 é a unção. Jesus foi ungido para fazer a obra. Depois que Jesus é ungido, essa unção ela gera o movimento. Deixa eu explicar. Esse movimento é o contrário do estar parado ou estático. Não estou falando do movimento de pular, de bater palmas. Isso é parte oriundo do pentecostalismo. Mas olhando para o texto, essa unção ela gera um movimento. Ela tira Jesus do comodismo. Ela tira a igreja do comodismo. Eu vou abrir e fechar um parênteses aqui. O meu objetivo não é exortar ninguém, mas é trazer um start à sua mente. Jesus te enche, Jesus te batiza, Jesus te usa, Jesus te unge, Jesus te levanta, Jesus te capacita, Jesus te prepara, Jesus te envia. Não é para você ficar parado de braços cruzados, não. E o objetivo meu desta fala é tirar um pouco o foco do pastor Sérgio. E olha que eu não tenho conversado com o pastor Sérgio acerca de igreja, mas entenda, eu sou pastor de igreja. E tem muita gente que acredita, que pensa que a função de evangelizar, de ganhar almas, de gerar ovelhas é do pastor. Mas quem gera ovelha não é pastor. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Aqui fomos ungidos, mas tem unção aí também. O Senhor e a senhora têm a unção de Deus. E esta unção não é apenas para você dizer que é cheio, não. Esta unção é para que nós, como igreja, como um corpo, entendamos que nós precisamos movimentar, andar fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. É isso que o texto quer dizer. Jesus não fica parado. E o interessante é que onde Jesus chegava, algo de extraordinário acontecia. O que, por exemplo, pastor? Jesus chegava e enfermos eram curados. Isso quer dizer que onde o senhor e a senhora chegar, Jesus quer curar enfermidades. Jesus chegava, entrava na cidade, demônios eram expulsos. Isso quer dizer que você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Onde Jesus chegava, Jesus curava corações quebrantados, corações dilacerados, corações eram restaurados. Isto quer dizer que a unção que está sobre a sua vida é para você andar curando pessoas em nome de Jesus, expulsando enfermidades no nome de Jesus, e curando corações em nome de Jesus. É isto que Jesus quer para a nossa vida neste lugar e especial, na vossa vida nesta cidade. Se você crê nisto, dá um glória ao nome de Jesus. Alegra aí o coração do pregador. A Bíblia diz que Jesus andava e ele andava fazendo o bem. Jesus não andava preocupado com a situação da vida de ninguém. Não, nesse ponto não. Jesus não andava com aquele objetivo de saber da vida de alguém. Jesus simplesmente saía fazendo o bem. Isso mostra o ministério da compaixão. Jesus nunca perguntou qual a religião você é. Jesus nunca perguntou de qual família você é. Jesus nunca perguntou qual é a sua denominação, onde você congrega, não. Jesus chegava e simplesmente olhava para alguém e dizia, pela sua fé, através da sua fé, conforme a sua fé. Jesus sempre desenvolvendo o ministério da compaixão. E a gente entende, a gente vê, é possível enxergar a presença de Deus em Jesus se manifestando através de atos concretos. Jesus tocava em leprosos, algo que nenhum sacerdote faria, mas Jesus desenvolvendo o ministério da compaixão, fazendo bem, Jesus
tocava em leprosos e estes eram curados. Jesus se sensibilizava. Já foi mostrado a nós aqui esta manhã, através de vídeos, a situação dos irmãos que estão lá na Angola, que muitas vezes 99,9% tem apenas uma refeição diária. Pessoas que não têm condições de dar um sorriso bonito porque não tem dente na boca. Pessoas que não têm um atendimento médico hospitalar e nem tampouco sabe o que é um Tilenol, um ibuprofeno. Passa dores, curte a dor e até a dor acabar por si só. Mas Jesus ungiu a igreja, Jesus preparou a igreja, Jesus capacitou a igreja. Agora, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Andar fazendo o bem, desenvolvendo o ministério da compaixão. Se precisar tocar em nome de Jesus e chamar à existência o milagre, faça, porque Jesus garante. Mas eu olho aqui e vejo dentro daquele ministério da compaixão, Jesus multiplicando pães, Jesus perdoando pecadores. A verdadeira unção que a igreja recebe da parte de Deus não é para nos tornarmos orgulhosos, mas é para servir ao povo, servir a igreja. Oh, glória a Deus! É esta unção que Jesus tem para nossas vidas nesta manhã. Se você crê assim, manifeste aí, dando glória ao nome do eterno Deus. Oh, glória! O grande problema... Estou correndo por conta do horário, irmãos. O grande problema, pastor... Aí eu vou ter que, com muito temor no coração, respeito à sua pessoa, e o senhor sabe que isso é uma verdade, respeito à igreja, eu vou ter que tocar num assunto aqui que muita gente não gosta. Mas eu preciso dizer. Tem pessoas que antes de receber, são pessoas proativas da igreja. São pessoas que a gente consegue ver nos atos dela, no falar dela, no olhar dele ou dela. Quando eu digo dela, estou me referindo a pessoas e não ao gênero. Escute. E aí, de repente, a gente começa a orar e Deus vai abençoando e daqui a pouco Deus já toca no coração do pastor e coloca para administrar, coloca para cooperar, coloca para reger, coloca na função de algum obreiro ou obreira na casa de Deus e daqui a pouco Jesus vai lá e enche do Espírito Santo e fala em línguas estranhas e profetiza e tem visão e é aquele crente cheio de Deus, mas daqui a pouco a gente vê que essa pessoa se torna orgulhosa. E essa unção não é para isto. A unção é para, já disse 3 vezes, vou dizer a 4ª vez, esta unção é para despovoar o inferno. Esta unção é para arrebatar alguns, salvando-os do fogo, como diz Judas. Meu irmão, essa unção, ela não é para o orgulho do homem. Não adianta alguém bater no peito e dizer eu tenho, não. Eu não tenho, quem tem é Jesus. Não adianta eu querer bater no peito e dizer eu faço, não. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não adianta eu bater no peito e dizer eu vou, não. Eu só vou porque Jesus disse ide por todo mundo. Oh glória, esta unção não é para nos colocar em posição de destaque, não. Agora tem um porém, essa unção ela gera também um certo ciúmes na congregação. Explica, pastor, a Bíblia diz que Deus tira da unção, porção da unção que estava sobre a vida do pastor Moisés e vai lá e distribui sobre 70 anciões. Esses anciões passam o dia todo pregando, o dia todo profetizando. Se fosse no tempo de hoje, o dia todo falando em línguas estranhas. O dia passa e aí entra a noite e daqui a pouco apenas 2 deles estão lá profetizando, cheio de Deus. Aí vem Josué, olha
que não foi qualquer um, foi Josué, o sucessor de Moisés, aquele que estava sendo preparado para sentar na cadeira de Moisés. Ele levanta, vai até Moisés, diz: Moisés, meu senhor, tem dois lá no arraial que está profetizando, que está lá pregando para o povo. Aí Moisés olhou, certeza da sua liderança, convicto da sua chamada. Eu abro e fecho um parênteses aqui, porque o homem que tem convicção da chamada, ele não tem ciúmes. A mulher que tem convicção da chamada, ela não tem ciúmes. Deus pode levantar quantos quiserem, mas quem te colocou aí foi Deus. Quem te colocou aqui é Deus. Quem nos colocou aqui é Deus. E ninguém vai, oh glória, nos tirar daqui, porque é Deus quem nos plantou neste lugar. Aí Josué chega e diz: pastor Moisés, tem dois lá que está abrindo um pontinho de culto, lá está profetizando. Aí Moisés, convicto da sua chamada, da sua liderança, Moisés olhou e disse: tu está tendo ciúme por mim? Quem dera se todo arraial profetizasse. Oh glória, eu vou trocar aqui as palavras, eu vou trazer para os nossos dias. É como se eu chegasse para o pastor Sérgio e dissesse: pastor Sérgio, tem um irmão, uma irmã ali que é cheio de Deus, pastor. Eles estão pregando pela cidade, eles estão falando que Jesus vai voltar. Aí o pastor Sérgio olhar para mim e dizer: pastor Joel, agora você veio para cá para ter ciúme no meu lugar. Não tem problema. Quem dera se toda a igreja aqui saísse das quatro paredes e anunciasse que Jesus está voltando, anunciasse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É mais ou menos isto. É mais ou menos isto. Então esta unção, este poder, oh glória, não é para nos tornarmos orgulhosos, não. Essa unção é para nós servirmos ao céu e à igreja. Amém, irmãos? Curando a todos os oprimidos do diabo. Está ali, ó. E curando a todos os oprimidos do diabo. A obra de Jesus, a obra da igreja, a obra, ela envolve uma guerra espiritual. Veja que não eram doenças patológicas, onde Pedro fala nesse texto, oprimidos do diabo. Não era uma doença patológica. Não existia exame de sangue, de imagens, capaz de identificar isso, porque era doença espiritual. Alguns psicanalistas vão dizer que foi uma somatização. Mas a verdade é que a obra de Jesus inclui a guerra espiritual. Escute, o diabo oprime. A igreja, através do nome de Jesus, chega e liberta. Eu vou repetir. O diabo oprime, mas a igreja, em nome de Jesus, ela chega e liberta. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Essa carta joanina diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Entenda, Paulo falando desta peleja, desta guerra, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. É contra as potestades, contra os principados. Aí Paulo ele vem contribuir novamente e ele diz que as armas das nossas milícias ou das nossas guerras, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Qual é essa arma, pastor? É a unção, é a autoridade que há no nome de Jesus, é uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de consagração. Qual é esta palavra, pastor? É a Bíblia. Prova, já vou terminar, irmãos, prova. Olha só, Jesus sai 40 dias e 40 noites de jejum e consagração.
Então, Jesus sai desses 40 dias. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E quando Jesus tem fome, inicia-se uma guerra espiritual. Satanás chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão e coma, sacie a sua fome. Jesus vai usar a arma chamada a espada do Espírito, a palavra de Deus. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não se dá por vencido. Leva Jesus ao pináculo do templo e diz: está escrito, escrito está. Salmos 91 já foi lido aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente não descansará. E precisamente o diabo vai falar para Jesus: está escrito, darei ordem aos teus anjos, aos teus respeito, para que não tropeces em pedra. Jesus disse: já que tu vem com Bíblia, toma a Bíblia daqui para lá. Lá vai uma espadada de Jesus na fuça do mulambo do cão. Jesus diz para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo não se dá por vencido. Leva Jesus a um monte, mostra para Jesus a glória do mundo, mostra para Jesus a riqueza, a fama, e Jesus diz: tudo isso aí é meu, porque a mim foi entregue, e eu estou pronto para lhe dar, se tão somente prostrado me adorar. Jesus usa de novo essa arma poderosa e diz: está escrito, só ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Vai-te, Satanás. Oh glória, nós estamos em uma guerra travada, mas tem uma arma poderosa, e a Bíblia diz que ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela entra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Tem poder nesta palavra, e esta palavra está disponível para todos aqueles que entenderam que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Pastor Sérgio, eu vou fazer uso da fala da irmã, que teve coragem de falar algo aqui. Ela falando sobre desabafos, né? Eu vou dizer uma coisa: quando nós desabafamos, nós estamos chamando para a guerra os nossos irmãos. Existem até frases, hinos que dizem que o inimigo é aquele que está sentado ao seu lado. Não é. Alguns que vai dizer que o inimigo de José eram os seus irmãos. Não, eles foram instrumentos de Deus para proporcionar o preparo a José para que esse viesse a governar. Outros dizem que o inimigo de Davi eram seus irmãos. Não, simplesmente Davi foi o escolhido entre os 7. Esse que está sentado ao seu lado não é inimigo teu, é seu irmão. E é bom você se acostumando com ele, porque quando a trombeta tocar, você vai ter que olhar para ele por toda a eternidade. Você vai ter que suportar ele ou ela por toda a eternidade. Então entenda, irmãos, entenda, a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, não. A nossa luta é contra as potestades, e a arma a ser usada é a palavra de Deus. Se você crê nisto, dá um glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Meus amados, talvez eu não consiga terminar, mas escute aqui. No poder do Espírito, Jesus foi ungido. Entenda, nós já lemos isso, mostrei na Bíblia. Jesus é ungido. E no poder do Espírito, Jesus libertava pessoas possessas. A exemplo, o que acontece no capítulo 5 de Marcos. Jesus vai lá em Gadara e liberta aquele moço. Jesus libertava e restaurava aqueles que estavam cativos. Jesus anunciava o ano da salvação e declarava liberdade aos oprimidos. A igreja missionária, eu vou usar aqui essa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Comademate, aqui em Bridgeport, é chamada a continuar, a dar continuidade, a dar sequência no ministério
libertador que Cristo Jesus plantou nesta terra. Entenda isto. Para terminar agora, presença de Deus. Eu disse que a característica da igreja missionária é uma igreja que tem unção. É uma igreja de ação. Vou completar, ações concretas. E é uma igreja que tem a presença de Deus. Veja bem, o texto está aí no monitor. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. A primeira característica, unção. A segunda, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A segunda, a ação de Jesus e ação concreta. E a terceira, porque Deus era com ele. Glória a Jesus. Capítulo 8, verso 29 de João. Jesus faz uma declaração. E a declaração foi esta: o Pai está comigo. A presença do Pai na vida de Jesus é a fonte de todo poder e vitória que Jesus declarava por onde passava. Tudo que Jesus fez, fez porque Deus estava com ele. Olhe para mim, por favor. Tudo que o pastor Sérgio fez nesses 11 anos, quando para cá veio, enviado pelo ministério, na ordem de Deus, fez 15 anos, 11 é sua filha, me perdoe, 15 anos, fez, não é porque ele se preparou, estudou, buscou, a irmã Nelly estudando inglês, não é por isso, fez, irmã Nelly, porque Deus é na vida de vocês. Oh glória, porque se Deus não estivesse nesse negócio, não iria acontecer. Sabe por que acontece? Porque Deus está com esta igreja. Da mesma forma, a igreja missionária só pode realizar a obra de Deus com a presença manifesta do Espírito Santo. Se a presença não se manifestar, nós não conseguiremos fazer nada. Zacarias capítulo 4 verso 6 diz assim: não por força, nem por poder ou violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode ficar em pé. A presença de Deus, a presença do Espírito de Deus, a presença do Senhor na nossa vida é o diferencial. Escute, a presença de Deus é o diferencial na vida do povo pentecostal. É o diferencial na vida da igreja missionária. Quando ele está presente, escute, quando ele, com E maiúsculo, quando ele está presente, há fogo no meio da igreja, a glória no meio da igreja, a salvação no meio da igreja, a libertação no meio da igreja. Oh glória a Deus, oh maravilha. Eu vou lhe dar alguns conselhos. Escute, seja um crente cheio do Espírito Santo, busque diariamente esta unção, use esse poder para servir melhor. Irmão, irmã, use esse poder que Deus lhe deu para servir melhor. Pelo amor de Jesus Cristo, não sei se aqui tem, mas eu sou pastor de igreja e sei do que eu estou dizendo. Não use esse poder para competir com ninguém. Cada um no seu quadrado, como diz a juventude. Se Deus te chamou para varrer o templo, varre o templo dando glória a Deus. Se Deus te chamou para liderar, lidere dando glória a Deus. Não use esse poder para competição. Use esse poder para servir. Combata a opressão espiritual. Declare libertação dentro da sua casa, declare libertação lá dentro do seu trabalho, declare libertação dentro da sua van, declare libertação lá na sua companhia. Entre na obra dando glória e declarando a libertação.
saia da obra dando glória, acreditando na sua vitória. Não deixe de fazer isto. Cultive a presença de Deus na sua vida. Sem comunhão com Deus não há unção do Espírito Santo, não há poder para a nossa vida. Não há. Mas busque esse poder. Escute aqui. Às vezes a gente fala de missões, em especial a gente que está no Brasil. A gente fala de missão e a primeira coisa que vem na mente da gente, quando fala de missões, a gente já pensa logo lá na África. Ninguém pensa no Irã, no Iraque, no Paquistão, Uzbequistão. Ninguém pensa. Ali, ninguém pensa, não. Né? Na janela 10x40, meu Deus do céu, ninguém sonha, ninguém pensa. Ninguém tem chamada para a janela 10x40. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o maior campo missionário que precisa de você hoje seja a sua casa e a sua família. Talvez o campo mais difícil para você conquistar não é a África, é a sua casa. Eu saio daqui nesta manhã deixando ao seu coração: Deus te deu unção para ganhar os seus, ganhar a sua casa. Deus te capacitou para isto. Agora é hora de você agir. Você manifestar, deixar Deus manifestar essa graça na sua vida. Faça como Noé. Você pode até não ganhar ninguém lá de fora, mas não perca ninguém de dentro, em nome de Jesus. Atos 10:38. Ali resume a missão de Jesus e o chamado da igreja. Andar em unção. Você andar em unção, fazer o bem, libertar os oprimidos e manifestar a presença de Deus na nossa vida e no seio da igreja. Assim como Jesus foi ungido, Deus quer ungir você também. Eu vou dizer algo aqui, com todo respeito, viu, meu pastor? A unção não é só para púlpito. A unção é para o dia a dia. Porque tem muita gente, não, eu não sou diácono, não sou presbítero, não sou evangelista, não sou pastor. Não. A unção é para a igreja. E não é só para o púlpito. Essa unção é para o dia a dia. Lá no trabalho, na família, na escola. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele a torna um agente missionário para a glória de Jesus. Quando o Espírito de Deus vem para a igreja, essa igreja se torna o reflexo de Cristo para a terra. Aleluia! Que hoje, não amanhã, mas que hoje o Espírito Santo renove em nós a unção de Jesus de Nazaré. Que esta noite, essa unção que capacita para a obra missionária, ela seja manifesta no coração de cada crente, no coração de cada homem, de cada mulher, no coração de todos aqueles que aqui estão. Que nós saiamos daqui hoje convictos que a nossa chamada, acima de tudo, é para fazer missões dentro de casa, fazer missão na escola, na faculdade, no trabalho, mas acima de tudo é ganhar os nossos para a glória do nome de Jesus. Eu termino por aqui, se eu me autorizo a orar. Deixa eu orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Nós falamos aqui sobre unção, nós falamos aqui sobre ação, falamos aqui sobre presença de Deus. Agora veja bem, a unção, para você agir e ter a presença de Deus, você precisa estar com Deus, ligado em Deus. E só é possível você estar ligado em Deus através de Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou a videira, o Pai é o lavrador e vocês são os ramos. E Jesus disse que o ramo que está nele não dá fruto, ele corta e joga fora. O que está nele dá fruto,
Ele poda para que venha a frutificar mais. E Jesus disse no mesmo texto que sem Ele, se você não estiver ligado nele, nada você pode fazer. Eu quero lhe dar uma oportunidade para você estar ligado na videira que é Jesus. Jesus certo dia reúne uma multidão e Jesus olha para aquele povo e diz assim: ó, qualquer um dentre vós que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Ou seja, qualquer um de vocês que me receberem como Senhor e como Deus, como libertador e como Salvador, eu vou confessar o seu nome diante do Pai. E isso só é possível com uma manifestação pública. Você precisa dizer: eu quero Jesus. Você precisa dizer: eu preciso de Jesus. Você precisa se manifestar. Eu quero lhe dar a oportunidade de sair do seu lugar. Você que não é crente, você que está parado na fé, estacionou, eu quero te dar a oportunidade de fazer uma aliança com Jesus. Igreja, vocês lembram que eu falei aqui que nós travamos uma guerra espiritual? Você, eu, nós acabamos de entrar nela. Há uma guerra no mundo espiritual agora. Jesus querendo salvar e libertar, o diabo querendo aprisionar. Mas Jesus está dizendo: venha, venha a mim. Onde você está? Você que não é crente, você que está desviado, parou na caminhada da fé e que veio aqui esta manhã neste culto missionário, que ouviu esta simples pregação e chegou nesse momento em que só você e Jesus podem decidir. E eu vou dizer: Jesus já decidiu. Ele quer te salvar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Agora depende de você. Jesus já disse o sim. Falta você dizer: eu quero. Alguém para Jesus? Alguém que quer vir ao encontro de Jesus? Alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Enquanto você se decide, eu quero orar pelos corações missionários. Já foi muito bem colocado aqui que missões se faz com os pés dos que vão. Missões se faz com o joelho daqueles que oram. Eu não sei aqui, mas lá na minha igreja está transmitindo. Se os irmãos saberem, ouvir vai ficar até triste comigo. Mas está difícil para o povo orar. E não vão. Orar não estão orando. Então faça missões contribuindo. Talvez você tenha um coração missionário. Você já contribuiu. Mas você não tem força para orar. Ou você não tem contribuído conforme a necessidade da obra. Ou você talvez até tenha o desejo de ir, mas não tem coragem. Eu quero orar por você. E nessa oração vou pedir que Deus derrame sobre você esta unção capacitadora. Nesta oração eu vou pedir a Deus que movimente você, que você saia dessa mesmice, que você deixe de viver estático, parado no tempo. Nesta oração eu vou pedir a manifestação da presença de Deus na sua vida. Para tanto, você que tem um coração missionário, você tem aqui 1 minuto para sair do seu lugar e vir receber esta oração. Eu vou orar por você convicto que Jesus, além de ouvir a oração, Jesus responderá para a glória de Deus. Jesus responderá a oração. Aos corações missionários, sai do seu lugar, venha. Os corações missionários. Glória a Jesus. O que eu vou dizer é uma verdade. Uma verdade
simplicidade. O que Deus fará na sua vida hoje. Não quero que você saia daqui pensando, não, agora o pastor Sérgio vai derramar o óleo sobre a minha cabeça, você presbítero. Não, não é isto. Você vai sair daqui ganhando almas. Deus quer levantar agentes missionários aqui. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar as crianças para trazer crianças. Deus quer usar adolescentes para trazer adolescentes. Deus quer usar jovens para trazer jovens. Deus quer usar homens para trazer homens. Deus quer usar as irmãs, as mulheres para trazer mulheres. Agora, se você der margem, se você guardar tudo aquilo que nós pregamos e sair daqui praticando, pastor, o que eu falo aqui é uma verdade do céu. Se cada um aqui colocar em prática, antes de findar o ano, essas cadeiras aqui vão ter que ser multiplicadas. Porque Deus é quem capacita homens para ganhar homens. Deus é quem capacita ovelhas para gerar ovelhas. Mais alguém para receber esta oração? Levante as suas mãos, por favor. Senhor, te dou graça, te louvo, te glorifico, Jesus, por seu amor, por seus cuidados, pelo privilégio, pela oportunidade, pela dádiva, Senhor, de estar na sua casa, pela salvação, pela libertação, pelo gozo e alegria, Senhor, de ter o nome escrito no livro da vida. Grato a Ti, Senhor, por estar passando por esse país, de estar, Senhor, aqui nesta igreja, cuidada, zelada, ensinada, instruída, pastoreada por Teu servo, pastor Sérgio. Pai, eu quero orar por Ti, orar a Ti, Senhor, pedindo, Senhor Deus, conforme a colocação das palavras, conforme a ministração da palavra, conforme, Senhor, aquilo que já falamos nesta manhã. Eu quero pedir a Ti, Senhor Jesus, a sua graça sobre a vida de cada crente que veio aqui à frente, cada coração missionário, Senhor, cada um daqueles que o coração tem desejo de pregar, desejo de ensinar, desejo de cantar, desejo de fazer, desejo de trabalhar, mas que, Senhor, se sente tão insignificante diante de tamanha obra, se sente tão impotente, Senhor, se sente tão incapaz. Mas os Teus filhos vieram aqui à frente, Senhor, reconhecendo a dependência. Vieram aqui, Senhor, para gritar a dependência. Os Teus filhos dependem de Ti. Para isso, Senhor, eu lhe peço, repouse sobre eles. Derrame sobre eles, Senhor Jesus, o Teu Espírito, a Sua graça, o Seu poder. Que cada crente seja cheio do Teu Espírito. Que cada homem seja capacitado. Que cada mulher, que cada crente aqui seja um agente missionário capacitado para ganhar almas e encher esta casa de salvos. Pai querido, eu te peço, Senhor, que cada um tenha uma ousadia de chegar na Sua presença, ousadia de entrar na casa do valente e arrebatar almas de lá, Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor Jesus, aquele, Senhor, que se sente tão pequeno, eu peço a Ti, Senhor, dê a ele o espírito de ousadia, dê a eles capacidade, Senhor, dê a eles condições, ó Deus, aqueles que desejam contribuir, aqueles, Senhor, que tem desejo de orar, aqueles, Senhor, que tem um sentimento de fazer, de ir fazer a obra, que o Senhor, através do Teu Espírito, trabalha, Senhor, que cada homem, que cada mulher aqui venham colocar o ombro debaixo da carga, Senhor Jesus, que o Teu filho, Seu servo, Senhor, o ministro da Tua palavra, que o anjo da igreja, o pastor Sérgio, ele possa continuar com os braços estendidos e se cansar,
que a igreja esteja com o ombro debaixo do braço, e que como um corpo, Senhor, venham todos trabalhar com foco de ganhar almas para o teu reino. Jesus, eu te peço mais uma vez, capacita os teus filhos e as tuas filhas, capacita a tua igreja, agora é o que eu oro, em nome de Jesus de Nazaré. Quem pode dizer amém? Amém. Se você disse amém, se está a família, o casal, abrace sua esposa, seu filho. Pelo contrário, irmão, abrace irmão, irmã, abrace irmã. Diga para ele, diga para ela assim, ó: Jesus te ungiu. Agora sai do lugar e vai pregar o evangelho. Diga para ele. Tem que ter coragem. Jesus te ungiu. Agora sai do teu lugar e vai trazer almas para a igreja, para os pés de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos. Ao meu amigo pastor Sérgio, meu muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Me desculpe pelos minutos que me excedi, mas deixamos aqui o que Deus mandou deixar e não estou levando nada para casa. Glória a Deus. Deus abençoe.